Hoje é a festa dos pães asmos. Neste dia, 2000 anos atrás, às 9 da manhã, o Pai Celestial que veio a esta terra em carne foi crucificado. Através desta hora, todos os filhos de Sião devem se lembrar novamente que todos os sofrimentos que ele passou foram por causa dos nossos pecados e de nossas transgressões. Contudo, o Pai Celestial nunca nos culpou ou nos rejeitou. Assim, através desta festa dos pães asmos, eu gostaria de pedir a vocês que se lembrassem do santo sacrifício do nosso Pai Celestial. Deus já registrou, na lei de Moisés, que Cristo viria à terra e sofreria. Vamos abrir o livro de Levítico, capítulo 23, para aprender sobre o relacionamento entre como a festa dos pães asmos foi estabelecida, o significado por trás de sua origem e o sofrimento que Cristo passou nesta festa. Vejamos a palavra de Deus no versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Ontem, nós todos guardamos a Páscoa aos 14 dias do primeiro mês pelo calendário sagrado. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. A festa dos pães asmos era o dia para comer pão sem levedura. É por isso que é chamada de festa dos pães asmos. Já que o pão sem levedura era difícil de digerir, também foi descrito como pão de aflição. Deus determinou a festa dos pães asmos, que contém o significado de aflição, aos 15 dias do primeiro mês, que é o dia depois da Páscoa. Quando vemos a origem da festa dos pães asmos, 3.500 anos atrás, nós podemos ver que Deus guiou os israelitas para fora do Egito através de Moisés. Os israelitas foram libertados da terra do Egito depois de guardar a Páscoa. Contudo, depois de sua emancipação, eles não puderam continuar na sua jornada sendo bloqueados pelo Mar Vermelho. Além disso, sua situação se tornou até mesmo mais difícil, já que estavam sendo perseguidos pelo exército do faraó. A fim de que eles nunca se esquecessem da situação desesperadora, Deus determinou essa festa, a festa dos pães asmos. Vejamos a sua origem no livro do Êxodo, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos, os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto.
Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nos tempos do Êxodo, depois de os israelitas guardarem a Páscoa, no dia seguinte eles se reuniram em Ramsés. Isso foi quando a grande obra do Êxodo começou a ocorrer. Contudo, como o Mar Vermelho bloqueava o caminho para continuarem a sua jornada, Faraó mudou seu coração e foi atrás dos israelitas para os fazer voltar ao Egito. Os israelitas se sentiram extremamente ameaçados pelo fato de que estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio, com o Mar Vermelho bloqueando seu caminho. Eles estavam em uma tremenda crise. O exército egípcio continuava a persegui-los até que eles cruzaram seguramente o Mar Vermelho. A glória da Páscoa foi realmente incrível. Foi um momento em que eles chegaram a provar do poder de Deus que deu a eles a alegria da liberdade. Contudo, sua alegria de liberdade não durou muito. Os israelitas se sentiram extremamente ameaçados enquanto estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio, e estavam com muito medo. A perseguição continuou até eles terminarem de cruzar o Mar Vermelho, isto é, até o 21º dia do primeiro mês do calendário sagrado. Até eles terminarem de cruzar o Mar Vermelho na madrugada do 22º dia do primeiro mês, eles sofreram sentindo a imensa pressão enquanto estavam fugindo da perseguição. Essa série de eventos causou os israelitas experimentarem sofrimento e dor incompreensíveis. Isso foi cumprido por Jesus Cristo guardando a Páscoa e sua crucificação, na festa dos pães asmos, o dia após a Páscoa. Deus colocou o sofrimento que Cristo passaria nas palavras de Moisés, dadas através da festa. Portanto, a Páscoa foi o dia que Deus revelou seu grande poder. Além disso, a festa dos pães asmos foi o dia de sofrimento, quando Cristo foi afligido e humilhado e sofreu por nossos pecados. Nos tempos do Antigo Testamento, eles comeram pães asmos naquele dia. Pães asmos indicam pães feitos sem fermento. Os pães asmos também eram chamados de pão de aflição. Vamos voltar para o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Nela não comerás levedado. Pão com fermento indica pão levedado. 7 dias, nela, comerás pães asmos. Como também é chamado pão asmo? Pão de aflição. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Deus disse a eles para nunca se esquecerem da memória amarga do tempo em que eles saíram do Egito, depois de guardarem a Páscoa, até o dia depois deles cruzarem o Mar Vermelho. Todas as verdades dos 66 livros da Bíblia são focadas em Jesus Cristo. Esse versículo mostra que através da obra de Moisés, nós podemos ver a obra que Cristo cumpriria. Depois de guardar a Páscoa, a aflição que Moisés e os israelitas experimentaram na festa dos pães asmos ilustra a aflição e o sofrimento que Jesus Cristo passou no dia depois de guardarem a Páscoa. Vamos juntos para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. 2000 anos atrás, Jesus guardou a Páscoa no sótão de Marcos. No dia seguinte, ele ficou diante de Pilatos de madrugada. E ele foi crucificado às 9 da manhã. Aqui, essa série de eventos são explicadas. Versículo 26. E, como o conduzissem, constrangendo um sireneu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém,
Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra. A hora sexta é cerca de meio-dia no nosso sistema de horas de hoje em dia. Era cerca de 3 horas depois de Jesus ser crucificado às 9 da manhã. E, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Deus já nos mostrou, através da festa do Antigo Testamento, que Cristo seria afligido por causa dos nossos pecados e de nossas transgressões. A razão de Deus ter feito os israelitas lembrarem da aflição que eles passaram 3.500 anos atrás era para nos mostrar a aflição de Jesus Cristo. Eles serviram como uma sombra de nosso Salvador que sofreria na cruz na festa dos pães asmos, o dia depois de guardarem a Páscoa. Um grande número de pessoas seguiu Jesus Cristo no dia que ele morreu na cruz. Havia muitos tipos diferentes de pessoas, dentre esses que o seguiram. Alguns lhe deram murros, alguns deram tapas nele, alguns cuspiram no seu rosto e alguns zombaram dele. Houve um homem também que carregou a cruz com Cristo, e houve outras pessoas que lamentaram por ele. Nesta época também, espiritualmente, nós podemos ver que existem esses tipos diferentes de pessoas. Vejamos as palavras de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Todos os diferentes tipos de pessoas estavam seguindo Jesus. Alguns lhe deram murros, alguns o esbofetearam, alguns cuspiram no rosto e outros zombaram dele. Vamos para o capítulo 26, versículo 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ainda que os discípulos tenham expressado sua firme fé,
Quando as palavras de Jesus vieram a acontecer, até mesmo Pedro, que era considerado ter grande fé, renegou Jesus 3 vezes. O dia que ocorreu este evento de partir o coração foi na festa dos pães asmos, que nós estamos guardando hoje. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 45. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata por Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos. E foi renegado por Pedro, que era o discípulo mais fiel. As pessoas lhe deram murros, o esbofetearam e cuspiram na sua face. Ele foi zombado e subiu ao monte do Gólgota, suportando indescritível dor, carregando a cruz enquanto era açoitado pelos soldados romanos. Foram os nossos pecados que causaram tudo isso a ele. Isso tudo ocorreu na festa dos pães asmos, na qual nós estamos guardando hoje. Na verdade, são os pecadores que merecem sofrer todas essas coisas por causa dos seus pecados. Contudo, na lei de Moisés, Deus já mostrou uma profecia que seria nosso santo Deus, que sofreria essas coisas por nossos pecados. Vamos gravar o significado da festa dos pães asmos em nosso coração, mais uma vez. Hoje é a festa dos pães asmos, o dia da aflição, quando nos é dito para jejuar. Através deste dia, nós devemos ter a determinação de dizer que nós também participaremos do sofrimento do Pai. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e, nesse tempo, jejuarão. O noivo aqui significa Jesus. O dia que o noivo fosse tirado deles é o dia do falecimento de Jesus. É neste dia que devemos jejuar. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo e, nesse tempo, jejuarão. Hoje, nós estamos jejuando até o horário que Jesus Cristo finalmente morreu na cruz. Ele foi crucificado e chegou a morrer às 3 da tarde. Nós devemos guiar os nossos irmãos e irmãs que receberão a verdade no futuro, com a mesma mentalidade de sacrifício e sofrimento de Cristo. Vamos fazer isso gravando sempre no coração o santo sacrifício e o sofrimento de Deus. Ele suportou por nós. Jesus disse: jejuem no dia em que seremos separados uns dos outros. Nosso jejum termina às 3 da tarde. Não pode nem sequer ser comparado com o sofrimento que Cristo passou. Vamos voltar para a Epístola aos Romanos, capítulo 8. Ainda que não seja nada, Deus nos disse para participar de seu sofrimento. Vejamos o capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que ele sofreu e foi aperfeiçoado. Deus nos ensina que nós também podemos ser os filhos celestiais que podem ser aperfeiçoados por participar do sofrimento de Cristo. Então, vejamos mais uma frase no livro de Isaías, capítulo 53, para ver como devemos participar do seu sofrimento e o tipo de mentalidade que devemos ter. A fim de salvar a humanidade, nós todos devemos juntos ter uma mentalidade santa para participar do sofrimento de Deus. Vejamos o capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Aqui, o profeta Isaías já havia profetizado e descreveu, 700 anos antes de Jesus nascer, que todas essas coisas aconteceriam a ele. Vejamos o versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi tudo por causa dos nossos pecados e de nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Com esse tipo de mentalidade, Cristo suportou extrema dor e aflição em nosso lugar. Hoje, nós frequentemente conversamos sobre seu sacrifício na cruz. Contudo, não devemos apenas pensar sobre seu sacrifício na cruz superficialmente. Do início até o fim deste mundo, Deus tem realizado seu santo sacrifício para seus filhos. E nós podemos ver isso hoje, que é a festa dos pães asmos, o próprio dia que Deus revelou um aspecto do seu sacrifício na cruz. Nos tempos do Antigo Testamento, ainda que em circunstâncias normais, eles comeram pão macio. Nessa festa de Deus, era dito ao povo para comemorar o sofrimento que eles experimentaram quando eles partiram do Egito. Eles fizeram isso ao comer pão duro de aflição que era feito sem fermento.
Nesta festa dos pães asmos, vamos pensar mais uma vez sobre como Jesus cumpriu todos esses eventos na cruz. Refletindo, nós devemos percorrer o caminho de Cristo e abraçar todos os tipos de reclamações e espinhos causados por nossos irmãos e irmãs que não compreenderam completamente ainda o valor da verdade. Hoje, através deste jejum momentâneo que estamos experimentando, por favor, lembrem-se do sofrimento de Cristo nesta festa dos pães asmos. Não vamos apenas pensar sobre nossa fome. Ao invés disso, vamos considerar quanto o Pai deve ter sofrido enquanto Ele estava na cruz. Quão excruciante dor Ele deve ter passado. Muitas pessoas ficaram ao redor da cruz zombando dele, rindo dele e o difamando. Contudo, Deus perseverou todos esses insultos difamadores proferidos a Ele por causa dos nossos pecados. Nós devemos pensar a respeito do nosso Deus que fez isso por nós. Por favor, não se esqueçam do sofrimento de Cristo ao continuar jejuando até às 3 da tarde nesta festa dos pães asmos. E participem do santo sofrimento de Deus que Ele suportou por toda a humanidade. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.